Olá meninas, tudo bom? Hoje é 2 de outubro de 2019, hoje é quarta-feira. Hoje nós estamos no nosso 10º dia da caminhada de oração 5. Hoje o tema é Mova-se com o Senhor. O texto-chave está em Números capítulo 10, versículo 11 ao 13. Também estarei lendo Números capítulo 9, do 15 ao 23. O tema de hoje, como eu já disse, né, Mova-se com o Senhor. É um tema, irmãs, que eu já medito nesse tema há muitos anos. Esse tema transformou minha vida, né? Exatamente esse mês, quando eu peguei o devocional para fazer, eu não me lembrava disso, mas enquanto eu estou já liberando aqui, eu lembrei que esse mês, exatamente, ele faz 12 anos que o Senhor transformou minha vida, desde que eu tive esse entendimento e desde que eu me rendi àquilo que o Senhor estava me conduzindo. E é isso que eu quero passar para vocês hoje. Eu acho que eu nunca falei desse tema com clareza, nunca fiz um devocional com esse tema. É algo que às vezes eu ficava um pouco receosa, e eu quero dizer que esse tema, irmãs, especialmente para aquelas que são mais velhas no Evangelho, né? Aquelas que estão convertidas há mais de 20, 30 anos, dos últimos 15 anos para trás, vocês vão entender esse devocional melhor. E talvez esse devocional seja para essas mulheres, né? Claro que as mais novas, as que estão mais recém-convertidas, já pode aprender desde já. Mas quem vai entender muito mais são as mulheres mais que têm um tempo de caminhada maior com o Senhor, tá bom? Então vamos ler o capítulo 10 do livro de Números, o versículo 11 ao 13, que é o versículo logo depois do tema de ontem, né? Que também tem tudo a ver. Bom, falou assim: aconteceu-se, versículo 11 do capítulo 10 de Número, aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se a marchar no deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez se puseram a marchar, segundo o mandato do Senhor por Moisés. Agora nós vamos ler o capítulo 9, o versículo 15 ao 23. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. À tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até de manhã. Assim era de contínuo, a nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda dos filhos de Israel, se punham a marchar, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandato do Senhor, eles acampavam. Por todo o tempo que a nuvem parava no tabernáculo, e eles permaneciam ali acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partia. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandato do Senhor, permanecia. Segundo a ordem do Senhor, eles partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até de manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, eles voltavam a marchar, quer ser de dia, quer ser de noite. Erguendo a nuvem, eles partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, então parava sobre eles, os filhos de Israel permaneciam acampados, e não se punha a marchar, mas erguendo-se ela, eles partiam. Segundo o mandato do Senhor, se acampavam, segundo o mandato do Senhor, eles caminhavam. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Irmãs, esse texto está dizendo que o Senhor, ele tinha colocado uma nuvem, né? Ele deu ordem, ali em Êxodo, ele explicou que haveria uma nuvem que guiaria esse povo. E essa nuvem era que ia mostrar a direção para o povo. Porque o povo de Israel, né, foi tirado do Egito, foi libertado do cativeiro, libertado das mãos de Faraó. O Senhor começou a conduzir aquele povo pelo deserto. E
o milagre ali, a presença de Deus que Deus resolveu colocar foi essa nuvem por cima do tabernáculo, porque tinha o tabernáculo, né, a tenda ali que representava o lugar da presença de Deus. Então ficava ali por cima do tabernáculo essa nuvem. Durante o dia era uma nuvem, durante a noite era uma coluna de fogo. Essa nuvem também ela estava sobre o arraial do povo para cobrir o povo do calor, né, porque era no deserto. E à noite ela se transformava ali, era uma coluna de fogo que era para aquecer o povo também e para iluminar e guiar aquele povo. Então, nós entendemos aqui pelo texto que esse povo só se movia quando a nuvem se movia. Se a nuvem parava, não importava o que eles estavam fazendo, eles tinham que parar. Aonde era que tinha que parar, parava e ficava até o dia que a nuvem se movia. E aqui está dizendo que a nuvem podia ficar apenas poucas horas, apenas um dia, apenas um mês, não se sabe quanto tempo, né? Então eu li 2 textos, um explicando sobre a nuvem e o outro explicando que o povo se moveu pela nuvem. O que o Senhor quer falar conosco hoje, irmãs, com esse texto? Primeiro, nosso Deus é um Deus de movimento. Nós precisamos nos mover com Ele, né? Por que Deus é Deus? Porque Ele tem atributos incríveis. Ele tem atributo que nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser humano, nenhum outro chamado Deus tem. E uma deles é isso, ele se move. Ele não é um Deus parado, ele não é um Deus que não faz coisas novas, ele faz coisas novas. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Então, nosso Deus é um Deus de movimento. Ele é um Deus tremendo, né? E ele quer que a gente caminhe com ele. Ele quer que a gente pare quando ele parar. Ele quer que a gente avance quando ele avançar. E ele é um Deus de novidade de vida. Ele é que determinou tempos e as estações. Lembra quando a gente leu ali em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas debaixo do céu, né? Debaixo do sol. Então há um tempo determinado. E ali também a gente leu em Eclesiastes que nós precisamos discernir os tempos e o modo, porque para cada tempo há um modo de viver. Então, o que aconteceu, irmãs? Vou contar o meu exemplo para vocês entenderem. O que Deus quer dizer para nós hoje é o seguinte, especialmente para as mais velhas da minha geração e a geração mais passada. Deus, em cada época do ano, em cada época das estações, das décadas, ele se move, tá? E nós precisamos discernir qual é o movimento de Deus, o que Deus está fazendo nesse tempo, o que Deus está falando nesse tempo, o que Deus quer de nós nesse tempo. E vem vários moveres sobre a terra, né? Já teve moveres de prosperidade, né? Vocês que são mais velhas vai lembrar de uma onda de prosperidade que o Senhor despertou os pregadores para estar pregando sobre isso, ministros, né, ministrando sobre isso. Talvez muitas tiveram experiências que a gente ia em reuniões. Eu tive essa experiência. Você ia em reuniões e vinha aquela unção, né? Tinha a unção do pó de ouro que você via assim, você abria a sua mão para receber e você via assim a sua mão com leve brilho, né? Como se fosse um pouquinho de purpurina, bem fininha. Era moveres de prosperidade que Deus estava trazendo. Isso na época que eu vivi, né? Lá pelos anos de 1994 para frente, teve esse mover da prosperidade. Depois teve um mover de cura, isso antes, né? Bem antes. Aí já não é muito da minha época, mas eu lembro, sim, desse mover de cura, de ouvir dizer, né? Tal pregador esteve no estádio e pregou e muitos foram curados, saiu de lá, né? Pessoas que tinham cadeira de roda andavam, enfim, era um mover daquela época. Depois veio o mover de batalha espiritual. O Senhor trouxe uma visão, assim, para vários pregadores, e ali começa, e parece um fogo, vai alastrando, né, irmãs, em todos os lugares. Eu espero que o Espírito Santo complete essa mensagem para vocês, porque é muito importante,
tá? Que vocês entendam isso. Isso é muito importante. Depois que eu entendi, Deus transformou a minha vida e hoje e esse mês vai fazer 12 anos. Eu não me lembrava disso. Eu não conectava que está fazendo 12 anos dessa transformação que Deus me deu. Então tome posse, irmãs, principalmente as mais velhas. Deus vai falar com vocês no profundo, tá bom? Então, Deus trazia aqueles moveres. Aí Deus trouxe aquele mover, né, da batalha espiritual, e levantaram-se vários ministérios, e a gente aprendeu o que é batalha espiritual, a gente aprendeu a enxergar, né, a discernir as maldições, os demônios, né, e demônios manifestavam. Eu cresci vendo manifestações de demônio nas igrejas quando eu era criança que eu ia, e até na minha adolescência, há pouco tempo, enfim. Mas tudo tem um tempo determinado. E, ao mesmo tempo, nada se perde. Vocês estão entendendo? Aqueles moveres foi para aquela época, né? Então, e eles não se perderam. Nós não temos que esquecer aqueles moveres. Eles não se perderam. E hoje, nessa época agora que a gente está vivendo, vocês podem perceber um mover de despertamento do alinhamento do corpo, da alma e do espírito. E quando Deus traz esses moveres, irmãs, não fica só no meio cristão. Você pode perceber que outras religiões acabam caminhando no mesmo mover. Por quê? Porque a própria palavra diz que os filhos do mundo são mais prudentes que os filhos das trevas. Então, Satanás, ele também não fica parado, ele não fica parado, ele copia o que o Senhor está fazendo, e para trazer confusão, para trazer uma dificuldade, né, para trazer, como é que eu vou dizer, incredulidade, ou para atrair as pessoas para o reino das trevas, ele faz praticamente a mesma coisa. Então, se nós observarmos o mover de Deus das épocas, nós vamos ver que também no reino das trevas, né, em outras falsas religiões, a gente vai ver que houve esse mover também, né? Quando houve o mover da época da cura, houve também os moveres em que os médios estavam curando, né? Em que as pessoas viajavam para longe para ir visitar homens que também curavam. A gente vê essas coisas assim. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, há um mover de despertar. Nunca se ouve. Eu tenho 42 anos. Quem for mais velho aí pode me confirmar. Nunca se ouve na Terra um mover que falasse tanto, um movimento que falasse tanto de cuidar do corpo, da alma, do espírito, e está em todos os lugares, né? Deus está despertando a gente cristão, mas os psicólogos, os médicos, os espiritualistas, tudo falando a mesma coisa. Parece até, né? Mas é porque é um mover que vem sobre a terra. É como uma chuva. A chuva, ela chove e ela cai sobre todos, né? Sobre os cristãos, sobre os não cristãos. Mas enfim, eu estou dando essa explanada aí para que a gente entenda, para que a gente lembre, para que a gente fale, nossa, é mesmo, e naquela época existia mesmo esse mover. E outra coisa que acontece também com esses moveres é que, infelizmente, muitos se perderam no mover, né? Por exemplo, o mover da prosperidade, da época da prosperidade. Foi algo de Deus? Sim, eu creio que foi algo de Deus. Eu creio que, olha, foi uma época que despertou, que abençoou muita gente. E você vê que melhorou muito a vida financeira do Brasil até, apesar da crise de hoje, a vida financeira do Brasil melhorou muito daquela época dessa unção da prosperidade, né? Eu mesmo sei disso porque eu vivi uma vida muito de escassez e eu vi Deus fazendo na nossa vida, transformando a vida de muitas pessoas naquela época, porque foi uma unção que Deus trouxe sobre a terra. Enfim, né? Depois teve a unção, aquela despertar de tecnologia, aí a inteligência do homem parece que aflorou, né? E começou a lançar muitas coisas ao mesmo tempo. Então é isso, irmãs, é só para vocês terem um entendimento, né, de que existe uma liberação do Senhor. Agora, onde eu quero entrar com tudo isso? Bom, o que eu quero entrar com tudo isso é que muitas vezes, muitas de nós estamos presas em épocas, estamos presas em unções que foi liberado naquela época.
E é aí que eu quero entrar com esse devocional de hoje. O Senhor quer nos tirar, nos livrar, nos libertar, fazer a gente livre, para que a gente não fique presa nem no passado e nem no futuro. Porque a gente que conhece esse movimento de Deus, a gente sabe que Deus vai fazer coisas no futuro também. Apocalipse é um livro que mostra ali as liberações que Deus vai trazer para o futuro. Se você ler os anjos tocando as trombetas, que foi o que eu falei ontem, cada anjo está liberando um tempo. Cada anjo está liberando algo sobre a terra. Mas nós, especialmente os cristãos mais velhos que conheceu o antigo mover, estamos esperando o novo, nós não podemos ficar presos a épocas. Tem muitos cristãos presos a moveres passados. Não podemos abrir mão dos moveres passados que nos trouxeram algo. Nós temos que pegar aquilo que é bom, reter no nosso bom depósito e ir acrescentando. Nós temos que ir ascendendo, melhorando. Juntou a unção da prosperidade, juntou com a unção da cura, juntou com a unção do despertar da batalha espiritual. Teve a época da unção da cura interior, né? Lembra dessa unção da cura interior? Todo mundo, e parece que ela está voltando um pouco, né? Porque todo mundo falava de cura interior, os ministérios se levantaram, vários livros, vários pregadores, da mesma forma no mundo, né? Então, assim, é um assunto difícil de eu falar, irmãs, porque quando é um assunto que eu nunca liberei, eu fico um pouco meio receosa de que vocês entendam no espírito, porque é algo transformador. Então, avalie-se. Nesse dia de hoje, para pensar um pouquinho. Será que eu estou presa a alguma época? Porque se você estiver presa a alguma época, você não vai fluir como Deus quer. E eu quero contar um pouquinho de como que Deus transformou isso na minha vida, tá bom? E então, eu quero ler também agora Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19. Deus falou assim para o povo aqui no livro do profeta Isaías: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço uma coisa nova, e está saindo uma luz. Porventura vocês não percebem? Eis que eu vou pôr um caminho no deserto e um rio no ermo. Os animais do campo vão me glorificar, os chacais e os filhos de avestruz, porque eu porei água no deserto e rio no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que eu formei para mim, para celebrar o meu louvor. Isaías 43, do 18 ao 21, que foi o que eu li. Mas Deus está dizendo aqui: eis que faço nova. Eu estou fazendo uma coisa nova. Vocês estão percebendo? Não fique preso no passado. Nem considere as coisas antigas. Eu sou um Deus de movimento. Eu faço coisas novas. Eu não estou dizendo aqui, irmãs, que nós temos que entrar na moda do mundo. De forma nenhuma. Existe nós temos um Deus que nos guia. Nós temos uma nuvem de glória. Mas nós precisamos entender aonde essa nuvem está no momento. Ela está parada? Então eu tenho que parar. Ela está andando? Então eu tenho que andar. Porque talvez, irmãs, você está lá na frente, mas a nuvem ficou lá atrás. A nuvem não mandou você andar. Ou você talvez está lá atrás e a nuvem já está lá na frente há muito tempo. Então o que está acontecendo? Nós não podemos tirar os olhos da nuvem de Deus, da glória de Deus, que é a palavra de Deus, que é Jesus, né? Que é todo o movimento do Senhor. Mas ele está dizendo: eis que eu faço uma coisa nova. Então, o que acontece? Quando eu vim para os Estados Unidos, 2002, né? Eu cheguei aqui, eu vim de uma igreja bem bacana, uma igreja que tinha uma visão espiritual, de guerra espiritual, uma visão de intercessão, uma visão essa visão que eu gosto, né, messiânica com o judaísmo, que não é viver lei, mas é entender que tem bênçãos, que tem mistérios ali nas coisas que o Senhor fez no Antigo Testamento. Então eu vim de uma igreja assim. Chegou aqui, eu não achava nada parecido. E eu ficava sem saber
Então eu fiquei sem congregar muitos anos, né? Eu ia nas igrejas, mas eu não me firmava de ter um compromisso com aquela igreja. Nunca me desviei, mas eu não virei membro, eu não virava membro de nenhuma igreja por 8 anos, tá? Até que eu mudei para essa cidade que eu estou agora, que vai fazer 12 anos que eu moro aqui. 12 anos e meio, não lembro mais, mas 12 anos. E aí eu mudei para cá. E isso já estava no meu coração. Eu falava, Senhor, eu preciso me firmar, eu preciso me encontrar, eu quero cumprir o seu chamado, mas essas igrejas não entendem aquilo que eu gosto, essas igrejas estão muito atrasadas em muita coisa. Mas não era as igrejas, irmãs, era eu que estava presa em algo que eu tinha que entender que a nuvem moveu. E que agora eu tinha que viver aquilo que tinha aqui diante de mim. E foi muito difícil para mim eu entender isso. E por isso eu estou trazendo esse devocional de hoje, porque eu sei, eu sinto, eu vejo que tem muitas pessoas presas em coisas que já passou. E não é que eu tenho que esquecer. Não, você tem que acrescentar mais no seu currículo. Tá compreendendo, irmãs? Ah, filha, então a sua igreja era boa em batalha espiritual, em intercessão. Então acrescenta mais coisas. Você vai viver só isso aí? Eu tenho mais coisas. Então, quando eu mudei para essa cidade, foi o que Deus transformou na minha vida. Ele falou, chegou o tempo. Chegou o tempo. Você vai entrar para um novo tempo. Se abra para o que eu estou fazendo. Então, eu encontrei aqui, assim que eu cheguei nessa cidade, no primeiro ano, eu encontrei aqui uma igreja batista, Batista Getsemane, e ali eu entrei com tudo, falei, pai, eu vou esquecer as coisas passadas e eu vou entrar nesse novo tempo. E eu fiquei ali 5 anos e meio, foi uma bênção, né? Quando eu estava já confortável, porque essa igreja ela tinha uma visão de cura interior, de muitos cursos maravilhosos, né? De muito aprendizado. Nossa, eu vivi tempos maravilhosos naquela igreja, foram 5 anos intensos, né? Teve uma vez que eu fiquei, irmãs, sem parar em casa, 7 finais de semana. 7 finais de semana seguidos eu não parava em casa porque eu tinha congresso e coisas de mulheres e eu aprendi muito e eu entrei num novo tempo, né? Aí, quando eu estava já me acomodando, agora eu estou em casa, né? Que maravilha! Já estava equilibrando, né? Aquilo tudo que eu tinha aprendido no passado com isso que eu estava aprendendo no futuro. Deus falou, agora chegou o tempo de mover novamente, né? Não estou falando aqui, irmã, de sair de igreja, tá? Cada um tem seu tempo, é algo que Deus tem para cada um. Entenda o que eu estou dizendo, de tempos do Senhor. E o Senhor falou comigo que chegou o tempo de você mudar, porque eu tinha que fazer outras coisas, e eu resolvi mudar. E eu entrei numa Assembleia de Deus, uma igreja que eu nunca, na minha vida, eu participei de uma Assembleia. Eu nunca tinha visitado uma Assembleia de Deus no Brasil. Não porque eu não queria, ou porque quando você está no seu mundinho, né, você vai ficando ali no seu mundinho. Então, eu cresci em igrejas quadrangular, batista, nunca tive tempo de ir numa assembleia, nunca fui, enfim. Mas eu caí dentro de uma Assembleia de Deus aqui nos Estados Unidos, hoje eu estou há 4 anos e meio, e o tempo que eu tenho vivido ali, a novidade que eu tenho vivido ali, é algo maravilhoso. Então, eu trouxe esse pequeno testemunho para vocês entenderem isso. E nós vamos entrar agora no finalzinho do clique que Deus quer dar dentro do espírito de vocês, do clique que Deus quer despertar. Irmãs, vou ler novamente porque essa palavra é poderosa. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova. E está saindo uma luz. Vocês não percebem? Eis que eu porei um caminho no deserto e um rio no ermo. Muitas pessoas presas em visões do passado, em unções do passado, em títulos do passado, em denominações do passado, e não só nas coisas espirituais. Às vezes você está presa a um tipo de relacionamento do passado. Mas no começo do meu casamento, meu marido era assim, ele me tratava assim. Irmãs, Deus está fazendo uma coisa nova. Amadurece, cresce. E para aquelas antigas,
sabe? Que talvez você tá presa. Ai, mas a igreja de hoje não tem mais batalha espiritual. A igreja de hoje não tem mais isso, não tem mais aquilo. Irmãs, flua no que Deus quer. Eu não tô dizendo que nós temos que nos modernizar. Não, eu não me modernizo, não. Eu não vou fluindo com a multidão. Eu preciso fluir com o mover de Deus. Porque cada unção, ela vem para uma época. Ela vem para uma época. Essa época de agora, para você vencer, para você ser um cristão que vai conseguir vencer, essa época é a época de se alinhar no corpo, na alma e no espírito. Aquela época da batalha espiritual era a época que Deus estava nos preparando, nos alinhando, nos armando, porque naquela época precisava-se de mais batalha espiritual. Hoje precisa sim, até muito mais, só que as armas são diferentes. Hoje, talvez, você não vai vencer só orando no monte, sabe? Só fazendo guerra espiritual como foi aquele mover. Você precisa se alinhar. Porque hoje é um tempo de muita distração. Muita distração. Então nós temos que cuidar da nossa mente, porque os ataques são outros. Então é isso que Deus quer preparar o exército dele. Não fique preso no passado. Se essa palavra está sendo difícil para você entender, irmãs, falar assim, será que essa mulher está falando certo? Converse com o Senhor. É Ele que vai te guiar. Eu só trago flashes para que desperte o teu espírito para começar a pensar no assunto. Falar, não é que é verdade? Não é que é verdade que eu estou presa lá em 1900 e trololó e o mundo está caminhando? Então, assim, eu não estou dizendo, mais uma vez, para vocês caminharem com a visão do mundo. Eu estou dizendo para você caminhar com a visão da palavra. Eis que eu faço uma coisa nova. Vocês não estão percebendo? Isso é a palavra de Deus que está dizendo, irmã, não sou eu. E eu vivi isso, de estar presa, né, em título, em denominação, em sistema, em unção daquela época. Eu perdi elas de jeito nenhum. Eu amo a intercessão, eu amo uma batalha espiritual, eu amo uma cura interior, eu amo falar das finanças, mas tem mais, tem muito mais. Porque se você ficar preso, irmã, no passado ou no futuro, sabe aqueles crentes apocalípticos? Eu falo que é os crentes apocalípticos, né? Só no futuro. E o agora, Satanás está te distraindo. O futuro vai chegar, irmãs, e o Senhor quer te preparar para que você viva aquilo lá. Mas se você não se preparar agora, você não vai conseguir viver no futuro. Outra coisa que acontece, que eu ia falar aqui e acabei me distraindo, que quando o inimigo não consegue te distrair para você não viver aquele tempo, às vezes a gente vive aquele tempo muito intenso, muitas pessoas se corrompem às vezes naquele tempo. Então veio a unção da prosperidade, Satanás não conseguiu parar, o que ele fez? Deturpou um pouco. Aí as pessoas levaram só para aquele lado, só sabe falar daquele lado. Chega um ponto que passa do que o Senhor quer, passa do que o Senhor fez. E aí virou o que virou, que é a teologia da prosperidade, né? Que acabou virando esse absurdo, que não era isso que Deus trouxe no começo. A mesma forma é a questão da batalha espiritual. Deus trouxe, mas chegou uma hora que virou, começamos a ouvir aberrações, né? Eu costumo dizer que virou aquele caça-fantasma. Eu já fui caça-fantasma. De tanto que você vê batalha espiritual, de tanto que você aprende, você vira uma caça-fantasma, tem demônio e tudo, né? A mesma coisa a cura interior. Deus trouxe uma unção de cura interior, mas virou também né? Satanás mexeu ali, levou o povo para o extremo. Hoje chegou uma hora que tudo era cura interior, e às vezes não era, às vezes era questão de uma falta de alinhamento, uma falta de vitamina, uma falta de dormir melhor, uma falta de se nutrir melhor, uma falta de exercício para você liberar uma endorfina, né, para o hormônio do bem-estar. Enfim, essa é a palavra que o Senhor tem para nós hoje. Eu estou fazendo uma coisa nova, vocês estão percebendo? É a palavra de Deus que está dizendo, irmãs. E nós não vamos perder nada do que nós aprendemos. Nós vamos crescer
crescer, juntar tudo, sabe? Você vai ser um soldado muito mais bem treinado, muito mais bem equipado. Você não vai ser um soldado que só sabe usar uma arma. Eu só sei usar a arma da unção da prosperidade. Eu só sei usar a arma da batalha espiritual. Eu só sei usar a arma daquela época da cura interior. Não, o Senhor quer te equipar com outras coisas. Ele quer colocar aqueles emblemas, né? Você formou aqui, filha, na batalha espiritual, você passou aqui no teste da cura, e ele vai botando os emblemas no seu paletó. Então, essa é a palavra que eu tenho para hoje, irmãs. É meio complicado eu passar uma coisa que é nova também, né? Apesar de eu viver isso há muitos anos, eu nunca falei sobre isso, porque eu me sentia um pouco constrangida. Eu me senti um pouco assim, parece que eu tô desrespeitando os mais velhos, né? Até pessoas que conviveram comigo, que eu caminhei, mas que eu vejo isso, sabe? Tem muita gente presa no passado. Muita gente. Com isso, Satanás está te distraindo. Mas que tem que voltar àquela época. Mas aquela época. Irmãs, o Senhor está dizendo: não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova, e está saindo uma luz. Porventura vocês não percebem? Eu vou pôr um caminho no deserto. Então o Senhor, Ele está nos chamando a viver algo novo. Bom, para finalizar aqui, olhe para a nuvem de glória. Mova-se conforme o mover de Deus. E eu estou me lembrando que quando eu entrei naquela igreja e que Deus começou a mudar a minha vida, e eu resolvi abrir mão, né, deixar no cantinho tudo que eu tinha aprendido, tudo que eu gostaria de viver aqui, que eu não encontrei, porque muitas vezes nós nos acomodamos. Tem muitos pastores, pastoras, igrejas que estão acomodadas num mover que foi lá atrás. Então, nós temos que buscar a nuvem de Deus para agora. Senhor, o que o Senhor tem para a minha igreja agora? Mais uma vez eu vou repetir, não é entrar no sistema do mundo. De forma nenhuma. De forma nenhuma. É entrar naquilo que Deus quer. Mas todas as igrejas agora estão fazendo assim. Não. É do jeito que Deus quer. Porém, não podemos ficar presos ao que Ele fez, porque Ele é um Deus de movimento. Quando nós ficamos presos, irmãs, no que Deus fez, nós chegamos nós estamos sendo incrédulos, porque nós não estamos caminhando com um Deus que faz. Ele é um Deus que fez, faz e fará. Então nós temos que nos mover. E a nossa vida, mover é não só no espiritual. Tem pessoas, irmãs, que o estilo da pessoa está ainda em 1800. 1800, misericórdia, né? 1980. Você olha para a pessoa e fala, meu Deus do céu, essa roupa é de 1980. Esse cabelo, esse corte já foi, é lógico, se você gostar, fica livre. Mas será que nós estamos presos àquilo? Né? Esse corte de cabelo, minha filha, já foi. Então nós precisamos movimentar a nossa vida. Porque Satanás, o alvo dele, irmão, a especialidade dele é distração. Distração. Então, se nós não entendemos o tempo que nós estamos vivendo agora, a unção que Deus está trazendo sobre a terra, nesse momento, a capacitação, porque Ele está trazendo capacitação. Quando nós estamos aqui falando de jejuar, de cuidar do corpo, da alma e da mente, é a capacitação que Ele está trazendo para essa época. Não tem outra arma, irmã. Vai juntar com as outras, sim. Mas essa é a arma do momento. E nós precisamos discernir isso. Então, olhe para a nuvem de glória. Mova-se. Mova-se junto com a nuvem. Atenta ao que Ele está fazendo. Esteja diante da presença dEle para que você se atualize do que Ele fez, do que Ele faz, do que Ele fará. Sabe o celular que tem que fazer um update de vez em quando? Para ele receber as novidades? Assim somos nós precisamos fazer um update espiritual. Né? Às vezes a gente tem um costume de orar de uma maneira, eu só oro se for ajoelhada, eu só oro se for sentada. Perceba se você não está presa. Né? Perceba se você não está presa
há detalhes que Deus quer que você renova. Porque nós somos cômodos, nós somos muito acomodados. E não se prenda ao passado, nem ao futuro. Viva e mova conforme o Senhor quer. Essa é a palavra que eu tenho para vocês, que o Senhor conclua ela, só o Espírito Santo pode concluir essa palavra para vocês. E na sua vida em todas as áreas, que quando você estiver ouvindo esse devocional, o Espírito Santo em todas as áreas. Sabe, às vezes você está presa a coisas que já era para você romper. Deus quer nos levar para frente. Deus quer fazer a gente romper. Deus quer fazer a gente fluir. É igual textos da Bíblia, irmã. Se nós ficarmos presos, né? Tem textos da Bíblia que falam de prosperidade, como eu li aquele texto dos celeiros, né? Aquele texto é pregado para prosperidade, que não é para juntar riqueza, mas quando Deus flui, você viu que fluiu uma ministração sobre reservas de celeiro e tal. Então, assim, deixa Deus fazer. Deus é um Deus de novidade, a palavra dele é viva a cada dia. Mas com vigilância, né, irmãs? Para a gente não sair do caminho do Senhor. É seguir a nuvem. Nem ficar parado, nem ir na frente da nuvem. É o que a nuvem está fazendo, o que a nuvem de glória, o que a palavra dele está fazendo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, que o Espírito Santo complete essa mensagem e vamos nos mover com a nuvem de glória do Senhor dos Exércitos.